Todo dia eu acordava e lembrava que eu não tinha tido o voto da maioria. Quem quer constituir maioria trabalha para juntar e não para dividir. Trabalha para trazer quem pensa diferente, para acolher quem não votou em você e que pode passar a votar. Eu gastei minha energia muito tempo trazendo pessoas que não concordavam, que não votavam, que tinham desconfiança, para trazer para perto. Na semana final da eleição, no nosso último tracking, eu tinha 80% dos votos, na pesquisa, né? 80% do voto dos evangélicos, 94% dos votos dos eleitores de Lula e 65% dos eleitores de Bolsonaro. Eu disputando pelo PSB e meu vice pelo PCdoB. Então, tem como fazer. Tem como fazer. Agora, se eu tivesse adotado uma postura de não querer fazer uma aliança ampla, não trazer o centro da população para perto, porque quando não é trazer os partidos do centro primeiro, eles vêm. Tem muitos quadros bons, tem partidos bons, mas você precisa fazer uma aliança com a população, depois a política vem. Eu não teria conseguido construir esse resultado. Agora, eu acho que o que está se passando hoje no Brasil, inclusive com o próprio o desafio do governo do presidente Lula, é não entrar na pauta dos outros, é fazer a sua pauta. E a pauta tem que estar num ambiente mais amplo, porque o dever de construir a maioria é primordial para ganhar uma eleição. Só ganha. Você pode ser a pessoa mais convicta do mundo. Se você não tiver a maioria dos votos, você não ganha a eleição. Isso. A pauta do Lula, eu vou querer discutir isso com você. Mas é brilhante o moço. Até porque ele tentou até evitar minha pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim. 78%, é isso? Sim. Então você conversou com a direita também? Conversei, claro. O que você falou para a direita que ela disse, eu vou votar nesse moço? Aí é que tá. Eu falei... Ou você a educou? Você não falou nada, você não prometeu nada, você só a educou. Eu falei a minha pauta, que eu sei que tem convergência com a pauta da direita. Que é qual? Mas eu não fiz a cartilha puro sangue que a direita faz, porque não precisa. E porque a imensa maioria dela eu também não acho que deve ser plataforma eleitoral. Qual é a sua e qual é a puro sangue? Já a puro sangue diria se você for fazer um debate ideologizado. Tá? Então, todas as pautas de gênero, enfim, de costume, de não sei o quê. O problema do Brasil, de uma cidade de gestão, isso é importante, você tem que ter convicção sobre isso, mas não é isso que define o que você vai fazer de investimento na cidade e o quão você cresce nessa área. Então, por exemplo, o que é que eu vou dar um exemplo do que eu acho, que é meu sentimento em relação à população evangélica. Primeiro, eu tenho uma relação de contato e de amizade com diversos líderes evangélicos, diversos. Eu frequento o aniversário, eu estou lá na celebração de Natal, eu estou presente numa ação solidária que eles fazem, que é sempre muito grande. Eu os recebo na prefeitura, eu tenho um grupo na prefeitura para cuidar de questões administrativas correlatas a isso. Você tem igreja... Correlatas a isso, a questão de religiões e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem uma igreja que tem 500 unidades em Recife, certo? Nenhuma empresa da cidade tem 500 unidades, filiais, franquias dentro de uma cidade. Você tem um entrave burocrático gigante. Então, você tem um entrave burocrático de licenciamento, cobrança de IPTU, taxa de lixo, regularização desses equipamentos. O simples fato de você sentar e falar, a organização Prefeitura do Recife deseja sentar com a organização Igreja para poder entender toda a parte administrativa, o que é que está acontecendo, se está funcionando, o que é que a gente pode melhorar, o que é que vocês têm de crítica. Só o fato de você fazer isso, Reinaldo, você está tratando uma entidade de forma digna e você está criando uma relação de proximidade com correção, com decência na relação. Isso gera confiança. Então, por exemplo, população evangélica. Ninguém é só evangélico. Concorda? Você é evangélico, aliás, mas você mora em algum lugar. A frase é brilhante. Você mora num local, você tem uma família, o seu parente estuda, você tem uma praça. Então vamos lá. Eu pego lá o Ibura, que é uma periferia que tem muito evangélico na cidade. Ibura. É um bairro? É um bairro.
Eu cheguei a ter 93% dos votos nesse bairro. E não tem nenhum local do Recife que tenha mais evangélico do que no Ibura. Mas vamos lá. Eu cheguei lá, eu fiz um Compaz, um centro comunitário da paz, que por sinal o nome é Paulo Freire, do Compaz. Que por sinal é a pessoa que a direita mais demoniza no Brasil, na história e não sei o quê. Mas sem nem entender o que quem mas não falou. entende. Sem nem entender quem é esse brilhante Mas quando ele entra num super equipamento premiado pela ONU, que tem o nome Paulo Freire, ele vai achar Paulo Freire bom, né? Porque é o nome do Compaz. Intelectual brasileiro mais citado no mundo. No mundo. Então, vamos lá. Ele tem um Compaz. Aí nós fizemos mais de 50 milhões de investimento de proteção de encosta na área. Nós construímos a segunda praça da infância da cidade, que é uma praça super moderna nessa área. Nós fizemos mais de 2.000 vagas de creche nessa região. Nós expandimos a cobertura de saúde, nós reformamos as unidades, nós fizemos mais de 300 escadarias nessa área, nós fizemos um investimento enorme nessa localidade da cidade. Então, tudo isso foi feito, certo? Então, a pessoa que está lá, ela sabe que, o prefeito aí está trabalhando. Vamos lá. Quando chega, faltando ali 10, 15 dias para a eleição, digamos que o pastor de determinada igreja diga, olha, tá chegando a eleição, eu não vou falar de eleição, eu não vou dizer que vocês têm que votar, agora vocês não podem votar. Pode votar em quem quiser, só não vote quem é contra Deus ou quem é contra a igreja ou quem vai acabar com a igreja. Aí você tem que ter feito, meu amigo, uma trajetória para, se essa pessoa tiver dúvida que vota ou não em você, ela vai dizer assim, ele não é evangélico, ele não é da minha igreja, mas eu tenho certeza que ele é amigo da gente, ele não vai fazer nada contra a minha igreja. Então, as pessoas têm que ter convicção de que você não vai atuar contra a igreja dele. João, isso, para mim, é o que você sela o voto. Agora, dá trabalho fazer isso, mas é a única forma que eu acredito que eu consegui chegar até 80% do voto da população evangélica sem fazer a cartilha clássica e tendo a confiança deles. A cartilha clássica que você está falando é homofobia, transfobia... Mas me desculpa, mas vamos lá. Desculpa aqui para fazer um pouco o papel do advogado do diabo. Isso é mais factível quando você ocupa uma posição de gestor. Quando você não ocupa apenas uma posição de gestor, mas o formulador de políticas públicas no âmbito nacional, e você certamente um dia vai ocupar essa posição, você vai se deparar com interesses hegemônicos de uma elite econômica que pensa em primeiro lugar em si, segundo lugar em si, terceiro lugar em si, quarto lugar em si, quinto lugar em si, que uma vez confrontados vão determinar o alinhamento de canhões de comunicação para te demonizar. Uma coisa é você ter de resolver problemas que são consenso. O problema de saneamento básico é consenso, o problema de arruamento é consenso, o problema de iluminação é consenso, o problema de segurança do município é consenso. É consenso. Mas, por exemplo, o combate a privilégios de setores econômicos, de subsídios, de toda a sorte de benefícios a setores econômicos que se afirmaram ao longo da história desse país, uma vez contrariados, vão determinar uma narrativa quase que consumada pelos meios de comunicação contra você. E isso, obviamente, alimenta, para falar em alimentação e retroalimentação, alimenta o discurso dos seus opositores. Ou alimentará o discurso dos seus opositores. Pouca gente, eu não estou aqui fazendo a defesa do Lula, vocês poderiam fazer até melhor do que eu, mas pouca gente fez por Forças Armadas como Lula. Pouca gente fez por pobres e miseráveis nesse país como Lula. Pouca gente... Pelo agro, pela indústria. Se engajou com menor empenho pela pauta identitária como o próprio Lula. Ele não é um identitário. Zero. É um zero identitário. Mas sabe o que... E só para completar a minha pergunta.
Por que tamanha resistência contra o Lula? Ou por que tamanha resistência contra o progressismo na presidência da República? Eu acho que você vai enfrentar essa resistência o dia que você estiver lá. E eu torço para você estar. Tô falando aqui para todo mundo. Obrigado. Eu vou votar. Eu também. Eu vou votar porque ele tentou evitar até uma pergunta minha, porque ele já se antecipou. Não, mas eu acho que você vai enfrentar a mesmíssima resistência, como seu pai também ia. Eu acho que não é fácil, assim como eu enfrento também, claro. Você tem recortes específicos. Quando eu olho, por exemplo, o maior recorte da minha votação no Recife, eu ainda diria que é renda. Então, você tem um reconhecimento muito maior da baixa renda no trabalho que eu faço. Os mais pobres votaram mais em você proporcionalmente. Por quê? Porque 70% do que eu investi foi na periferia. Claro. Então, é isso. A história... eu faço parte... As suas escadas fizeram um baita sucesso. Eu faço uma parte de uma linha política que eu tô aqui para defender e cuidar de todo mundo, mas eu tenho que fazer mais por quem precisa de mais, ponto. É assim que nos anos 60 a Arraes foi prefeito, por aí, e eu também estou aqui, mas isso não me impede de conversar e de fazer por todo mundo, e trazer também quem não estava no primeiro momento. Mas nesse ponto específico, enquanto você falava, eu pensava, como é que eu tento de forma sintética responder a isso? No início vai parecer um pouco contraditório, mas a gente vive um tempo do símbolo e do concreto, certo? Uhum. Onde o símbolo vale muito e o ato concreto também vale muito. Sim. E na minha visão, você tem tido um sinal trocado disso, muitas vezes, pelo governo federal. Você tem um sinal trocado. Por exemplo, vocês têm dúvida que o presidente que mais abriu o mercado global para o agro brasileiro foi o presidente Lula? Não. Nenhuma. Só Pronto. com o Vietnã, Então isso é concreto, certo? Isso é concreto. Concreto. É concreto. Aí ele faz o mais difícil, que é o concreto, mas aí ele manda o símbolo pro agro errado. Que aí ele vai e fala mal do agro, aí ele vai e fala mal de alguma coisa. Pontual. Mas aí esse simbólico derrete o concreto que foi feito. Derrete o concreto. Então, você tem muito sinal trocado. Você faz por uma categoria, mas você manda um sinal simbólico que não é para ela, e vice-versa. Isso tem atrapalhado muito. Na minha visão, você tinha que fazer uma agenda direcionada para esse público, porque o que é que acontece? Não é só... Você sempre, o seguinte, vai disputar uma eleição. Você consolida o que você tem, você vai atrás do indeciso, e depois vai atrás de quem não está com você. Mas é preciso, no tempo de hoje, você tem que amenizar o detrator. Então, se você for olhar de forma geral, talvez, voltando mais uma vez, a população evangélica e o agro são detratores do presidente, ou não? São. Então, você precisa ter uma pauta para amenizar isso. Não é você converter, você chegar lá, não, eu vou converter eles para serem meus eleitores, não. Mas só o fato de ele não ter um gosto ruim, um ranço ali, já ajuda. Então, eu diria que hoje está se errando o que é o simbólico, o que é o concreto. Mas eu não acho também que uma democracia não é um totalitarismo, né? Então não é para ninguém ser unânime. Inclusive, você tem que ter oposição, e a oposição é parte fundamental de uma democracia. Mas você precisa ter uma capacidade de construir maioria. E é preciso, quem está na cadeira do governo, construir isso. O que é que... Outro exemplo concreto. Eu disse lá atrás, eu conversei acho que com a Mira Belchior, na época, que estava coordenando o PAC, e eu disse, sobre antes de lançar o PAC, sobre o PAC que vai ser lançado. Primeiro, estuda tudo que funcionou, o que não funcionou no passado, para replicar. Sobre burocracia excessiva, uma coisa é você precisar dessa burocracia excessiva, outra coisa é você não ter fluxo de caixa para garantir, eventualmente, num ponto do ápice do programa, você ter todos os desembolsos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Pega os prefeitos de cidade das capitais. Pergunta quais são as 3 obras que eles querem entregar de todo jeito. E dá um jeito de colocar o PAC dentro disso. Coloca dentro daquilo que vai sair, que vai funcionar.
mas você tem um critério de ter que licitar a obra antes de fazer um convênio, de você ter que ter uma aprovação da Caixa, de você ter N exigências diferentes. Aí, no final, fica uma parcela grande das obras do PAC, elas têm um nível de exigência tão grande para poder ser habilitada, liberada, que elas não são priorizadas para rodar dentro do que é a prioridade para a cidade. Então, isso é um erro de cálculo que você poderia corrigir. Imagina o que seria se você pegasse das 27 capitais do estado, das 3 principais obras dessa cidade, digamos que 1 ou 2 você tivesse uma ação direta e fosse uma obra do presidente Lula. Tem dúvida que a narrativa era outra de governo? Só um ponto, eu botaria obra em andamento ou obra que estava para ser licitada já. Porque o que acontece? Ele chega para um prefeito, quais são as 3 obras mais importantes? Aí o cara pensa num sonho. Daqui que ele tire do papel são 3 anos, já acabou o governo. O que é que tá... Reinaldo, você é prefeito de São Paulo, qual é a obra que você está fazendo que é importante para a cidade? Essa obra. Pronto, o governo federal vai entrar. E ele entrava mesmo que no meio da obra, mas ele entrava com a coparticipação e aquela obra sairia. E não era uma coisa que você ia desenhar, fazer projeto, licitar.